Meu nome é Mayara, eu estou representando a página A7List. Então é muito especial estar aqui conversando sobre Rádio Love Nacional, que a gente vai conferir muito em breve também. Então, obrigada pela oportunidade, e Igor também, muito obrigada pela oportunidade desde então. Obrigado a você, Mayara. Então, para começar, eu queria falar que daí essa questão de Rádio Love Nacional, logo que eu fui ver no Instagram também, nos comunicados da banda, falou muito sobre abrir novas portas para o Detonautas. Então, que portas são essas que vocês acreditam que vai abrir e o que muda para a banda a partir desse álbum? Eu acho que já foram abertas as primeiras portas, né? O fato da gente estar hoje dentro da DEC Discos é uma porta muito importante para a gente. É uma gravadora que trabalha muito bem artistas nacionais já reconhecidos, não só no segmento do rock, mas dentro do segmento rock muito bem posicionados, né? Então, isso foi uma ótima porta que se abriu para nós. Poder trabalhar com o Pablo Bispo e com o Huxel foi uma outra porta também que se abriu, que foi muito importante, porque aí é uma porta falando de termos de criatividade, de percepção musical, de conceitos, né, que a gente entendeu que são muito somam bastante, né, a nossa sonoridade, apesar do fato de que Pablo e Huxel são produtores de grandes sucessos, de grandes hits do pop brasileiro, né, como Glória Groove, como Pablo Vittar, Anitta, outros artistas também do segmento pop que são muito importantes. Então, aí é uma porta de percepção mesmo, aonde a gente consegue se conectar numa frequência de duas pessoas que já gostavam do Detonautas, já conheciam o trabalho do Detonautas, eram fãs do Detonautas quando eram adolescentes, né? Então isso é uma coisa muito legal, porque sabem da nossa essência, do nosso DNA. Então eu acho que o Rádio Love ele é uma junção, uma conjuntura que abre inúmeras oportunidades para que a gente possa se renovar, né? E eu acho que o mais difícil para um artista que já tem quase 30 anos de estrada, de história, é se renovar. Porque mesmo que você tente fazer coisas novas, você tem uma tendência muito a voltar sempre no lugar comum da banda. E eu acho que o Rádio Love ele é um lugar totalmente incomum que a gente conseguiu acessar, né? Então, dentro dessa perspectiva, entendo eu e a banda que a gente está abrindo uma porta de novos e futuros projetos baseados nessa experiência que a gente teve com o Rádio Love Nacional. E aí, depois de mais de 2 décadas de carreira, como que foi, tipo, para vocês lançarem 11 faixas inéditas, assim? Tem esse sabor diferente ainda? Como que foi voltar para esse processo mais criativo na criação? No primeiro momento foi um pouco assustador, para ser honesto, assim, porque a gente não sabia, né, se a gente conseguiria gerar, digamos assim, esse material. Porque quando a gente entrou para o projeto, por conta de uma música só, que foi o Potinho de Veneno, que a gente mostrou para o Rafael Ramos, ele gostou muito e falou: olha, eu quero um disco assim, né, um disco de inéditas com esse conceito. A gente não tinha absolutamente nenhum material. Então, era uma sensação de, sim, a gente fez aquela música, ela é muito legal, mas e agora? Como é que a gente vai conseguir desenvolver, né, desdobrar essa estrutura, essa forma de compor, porque é tudo muito novo. Ali foi uma experiência que eu fiz como compositor meio que aleatória, né, do ponto de vista do que o Detonautas já tinha feito antes, mas agora era um caminho que a gente precisava percorrer. E eu acho que isso é talvez uma das questões mais valiosas da vida, né? Que você, por mais que você já tenha muita experiência, que talvez alguma idade, né? As pessoas às vezes envelhecem no sentido de cronológico, né? Já estou com 48 anos, vou fazer 49 anos esse ano, e a gente acha que já é o suficiente, a gente já sabe de tudo, já sabe já deu, né? Já tenho o suficiente aqui para poder viver o resto da minha vida e está tudo bem. E eu acho que esse é um grande engano, porque quando você se propõe a aprender coisas novas e você abrir novas portas, novos universos, se permitir em outros lugares, você descobre que ainda existem várias coisas, vários lugares, vários universos que você pode visitar e que às vezes por comodismo você evita, né, dar o passo. E quando a gente deu esse passo, a gente viu essa porta, esse universo se abrir assim de uma maneira muito
interessante. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo de poder desdobrar nuances, músicas, abordagens, letras e formas de se criar que é diferente do que a gente vinha fazendo nos últimos 30 anos. Não, foi só, acho que foi só sumiu a tela, mas não sei se você pegou todo o áudio. Aham, peguei. E aí, Tico, falando também dessa questão, né, que são músicas inéditas e novas, o álbum ele mistura rock, mistura pop, mistura batida eletrônica, e isso é muito diferenciado, né, principalmente para o Detonautas. Então, essa fusão, ela surgiu de uma forma natural nas composições, ou foi uma forma mais consciente, assim, para explorar novos caminhos sonoros, novos públicos? O Detonautas é uma banda que sempre diversificou muito bem, né? A gente já gravou bolero, já gravou, tem muitas baladas, tem muitas músicas pesadas, muitos hits pop. Então, o Detonautas é uma banda que tem essa pluralidade já no seu DNA. Agora, nesse lugar onde a gente foi, dessa vez, a gente nunca tinha ido, né? Então, a gente está falando ali de brega rock, de tecnopop ali, no sentido do tecnobrega, né? Que é aquela batida que veio do norte. Eu acho que a gente conseguiu acessar, por exemplo, nuances de dub, de reggae, que a gente não já tinha experimentado, mas talvez não tivesse ficado tão interessante quanto ficou dessa vez. A gente está falando de ter misturado um pouco de metal com trap, por exemplo, que tem a linguagem da juventude, mas ao mesmo tempo tem o peso ali que a gente trouxe dos anos 90. O Detonautas também experimentou em outros aspectos abordagens líricas, né, muito diferentes, são letras muito, muito diferentes do que já tinha escrito, porque acessamos em conjunto, eu e Pablo, uma forma de escrever que funcionou muito bem. Então, é tudo muito novo para a gente, e a gente, quando cria algo muito novo, né, e a gente ainda não sabe qual é o impacto que isso pode causar nas pessoas, a gente fica nessa ansiedade, digamos assim, de ouvir o que as pessoas também têm a dizer a respeito do trabalho, né? E entre essas 11 faixas inéditas, assim, existe alguma que você considera o coração do álbum? Ou que melhor representa a Rádio Love Nacional? Agora falando um pouquinho sobre as faixas. Difícil você escolher uma faixa. Eu diria que a gênese dela, inicialmente, quer dizer, o que deu o estalo, né? Se a gente estivesse falando do Big Bang, foi o Potinho de Veneno, que foi da onde surgiu, né, essa interação em falar, vamos fazer outras músicas com esse tipo de sonoridade. Então ela é uma música que tem essa característica. Ela entrou na rádio muito bem, né? Quando o Detonautas lançou ela no dia 31 de outubro, ela passou os últimos 4 meses, não estou falando de um nem dois, não, 4 meses em primeiro lugar no segmento pop rock, né? Isso é um número extraordinário, embora a gente saiba que hoje não é mais como era nos anos 2000. Se a gente tivesse colocado uma música durante 4 meses em primeiro lugar no segmento pop rock nos anos 2000, isso teria virado uma febre nacional, né? Agora, hoje em dia, tem outras nuances, assim, a internet, o universo digital, ele dita também muito do que a galera está ouvindo. Então, dentro do nicho, a gente viu que deu certo. O nosso grande desafio agora é ultrapassar o nicho, atravessar o nicho, quer dizer, furar a bolha. Então, eu acho que ali dentro do Rádio Love Nacional, nós temos duas faixas que podem ajudar a furar essa bolha. Uma é a própria Rádio Love Nacional, que vai ser lançada agora no dia 13. E a outra é uma música que chama No Fim da Encruzilhada, que eu acho que é uma música que tem grandes chances de ser também uma música com essa capacidade de furar bolha. E aí, falando também da questão de Vampira, né? Então, o que que fez Vampira aí se destacar como um dos singles do disco? E qual que foi a ideia central? Sei que teve participação do Milton Cunha também. Você pode falar um pouco mais sobre essa faixa? A Vampira é uma música completamente diferente também de tudo que a gente já fez até hoje, né? Então, estamos falando de uma música que tem uma levada eletrônica que esbarra, num dado momento, até com o funk carioca, né? Ela tem uma letra lúdica, bastante psicodélica, mas que, ao mesmo tempo, tem uma ironia embutida ali que é uma ironia a respeito da visão de um homem, né? No caso, o irônico é o fato de um homem, né, olhar para uma mulher e incapaz de entender a liberdade dela, e incapaz de entender a capacidade dela de ter uma vida completamente livre,
ele olha para ela como se ela fosse uma vampira, né? Um personagem de um filme de terror, né? Um personagem que traz uma certa sedução e, ao mesmo tempo, um certo medo. Então, a gente também já meio que, de forma metafórica, com a alegoria da vampira, a gente catuca e dá uma catucada aí nesse lugar da insegurança do homem, da insegurança de se olhar para uma mulher livre, etc. Então, tem essa questão. Mas ela, ao mesmo tempo, também é uma música dançante, e, ao mesmo tempo, também é uma música que a gente entendeu que poderia ter a ver com carnaval, né? Porque a gente estava ali no início do ano e falamos, pô, qual música que a gente poderia lançar agora, depois que fizemos o Potinho de Veneno? Todas elas têm um quê de cinematográfico, né? Todos os títulos são cinematográficos também. Então a gente percebeu que Vampira poderia ser esse segundo single, já dando um pouquinho mais de abertura para as pessoas entenderem que elas estariam fazendo contato com Detonautas que elas não conhecem. E aí, falando dessa questão também das músicas e do conceito do álbum, o título Rádio Love Nacional, ele remete a essa ideia de uma programação, de uma estação de rádio. Existe isso, tipo, tem essa narrativa mesmo? Como que foi esse conceito do nome do álbum? A gente está envolvido em dois conceitos aí que se cruzam, né, num dado momento. Um é o conceito da estação de rádio, que está tocando aí uma pluralidade de estilos diferentes, e isso a gente está trazendo para o show também, para a turnê, né, criando vinhetas, que são vinhetas como se fossem não, como se fazem na rádio, né, o cara anunciando, aí agora você vai ouvir tal Detonautas, não sei o quê, blá, blá, blá. Isso é uma coisa que a gente está colocando dentro da turnê, essas vinhetas para traduzir esse Rádio Love, mas ao mesmo tempo essa questão cinematográfica do Rádio Love é como se o Rádio Love também fosse um filme, né? Então é um filme de uma estação de rádio que toca essas músicas que são trilhas sonoras de filmes, porque cada uma tem um nome de um filme. Seria o nome de um filme e o próprio conceito também o conceito visual do álbum, né, das capas, etc. Eles vão vir com esses pôsteres de filmes, né? Então a gente tem o Espadachim, a gente tem o Coração Latino, a gente tem o Fim da Encruzilhada, a gente tem o Drama de Cinema. Todos eles são conceitualmente e potencialmente trilhas sonoras de um filme, né? A gente torce muito, sonha muito com essa oportunidade de fazer parte, talvez, algum dia, de uma trilha sonora de algum filme, e todas essas canções têm esse potencial, mas, ao mesmo tempo, a gente está criando o nosso próprio universo cinematográfico, traduzindo o Rádio Love Nacional como se fosse um filme de uma grande rádio que está aí emanando energia para as pessoas. E aí, refletindo um pouco mais sobre isso que você está comentando da rádio, a rádio ela teve um papel fundamental, né, na trajetória do Detonautas. Eu lembro que quando eu era criança, eu conheci Detonautas pela rádio. Então, você sente ainda essa força da rádio nessa questão de divulgação de bandas, de novas bandas? Você ainda acredita que as rádios aqui, né, principalmente do Brasil, enfim, elas ainda têm essa força? Eu acho que a rádio é um complemento hoje, né? Se antes elas eram soberanas, no sentido de serem apenas elas os veículos que estavam ali de alguma maneira disseminando música e conteúdo para as pessoas, hoje a rádio é um complemento. Eu, por exemplo, ouço muito rádio, gosto de ouvir quando eu estou no carro, escuto, normal. Claro que a minha geração é uma geração que nasceu diante desse cenário que a rádio fazia esse papel. O que a gente enxerga também hoje é que existem dentro dos streams as próprias rádios de cada estilo que você gosta. Então, se você gosta de um artista, você bota a rádio desse artista e aí vão aparecer ali os artistas que são semelhantes, etc. Mas eu acho que a rádio ela ainda é muito importante, ela ainda fala com muita gente, tem muita gente ainda no interior do Brasil e em regiões do Brasil que consomem rádio de uma maneira diferente do que às vezes se consome na capital enfim, pelo fato das pessoas terem acesso à tecnologia de uma maneira diferente, mas acima de tudo porque a rádio ela ainda é um filtro interessante, né? E que às vezes pode se tornar até contraditória, porque ao mesmo tempo que ela está sempre, de alguma maneira, repetindo um padrão que era só o que faz sucesso toca na rádio, ao mesmo tempo é o único lugar onde você ainda consegue, pelo menos eu digo como banda de mainstream, oferecer uma música nova e você entrar numa programação e ter chance de dialogar com pessoas que talvez estejam presas em algoritmos, né? Porque os algoritmos também têm esse problema. Eu, por exemplo, percebo
que quando eu quero ouvir alguma coisa nova, eu coloco uma banda que eu conheci, vou dar um exemplo que acontece recorrente. Por exemplo, Lollapalooza lançou o line-up do Lollapalooza. Aí tem 10 milhões de bandas ali que eu nunca ouvi falar na minha vida. Aí eu pego, seleciono ali umas bandas e coloco essas bandas como referência para ouvir. E aí ela me dá essas bandas, mas daqui a pouco o algoritmo já entende que essas bandas, não sei, por alguma razão não fazem parte do que eu estou acostumado a ouvir e começa a jogar o que eu já estava ouvindo. Né? Então o algoritmo ele tem esse problema, né? Ele repete o que você gosta de ouvir e às vezes não te dá a oportunidade de ouvir coisas novas. E aí eu acho que nesse lugar a rádio talvez funcione bem porque ela aparece ali com novidades eventualmente que possam dialogar com o público que está disponível para ouvir também, né? E aí, para finalizar, as duas últimas perguntas. Então, assim, se alguém que nunca ouviu Detonautas escutar a Rádio Love Nacional, qual a primeira impressão que você gostaria que essa pessoa tivesse da banda? Eu acho que a impressão é a de que é uma banda que continua se permitindo criar, né? Que não se acovardou, que não se colocou no lugar do conforto e que botou a cara para bater de novo e falou, ó, a gente tem mais isso aqui também, além de tudo que a gente já apresentou até hoje para vocês, de hit, de clássico, sucesso, a gente tem mais essa leva aqui que é uma leva super corajosa. E aí, para finalizar, o nome da nossa página é a Setlist. E a gente tem sempre uma pergunta para finalizar, que é assim: qual música não pode faltar na setlist? Só que como a gente está falando de Rádio Love Nacional, vamos falar desse álbum. Qual música, Tico, você acha que tem que estar nas próximas setlists sempre do Detonautas? Desse álbum. Desse álbum. Olha, para além das músicas que a gente já está com elas na setlist, né, que é o Potinho de Veneno, Rádio Love Nacional e a Vampira, é difícil de dizer, assim, eu gostaria que fosse o disco todo, que fossem todas as faixas, assim, porque eu acho que é potencialmente um disco que pode dar esse lugar ao Detonautas. Eu sonho com isso, é um sonho. Mas eu acho que tem uma música para mim, tá? Aí é um gosto pessoal meu, não vou dizer que é o gosto da banda, que é particular da banda. Mas tem uma música que eu acho que pode dar um gostinho diferente ali, que pode entrar bem, funcionar bem, que chama Dor Fantasma, que eu acho que vai dialogar bem ali no setlist. Então é isso, Tico, muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade em conversar aqui comigo. Eu admiro muito você, seu trabalho desde que eu sou uma criança. Estou muito animada aí para esse álbum ser lançado. Obrigada mesmo por todas essas respostas e por todas essas reflexões que a gente fez aqui. Obrigado, Nayara. Valeu. Tudo de bom para você. Para você também, Valeu, Mayara. Igor. Obrigada. Valeu, Tico. Obrigado. Valeu, obrigado, Obrigado a gente. vocês, gente. Tchau, tchau.